Hoje nós vamos orar com o Salmo 3. E quão importante é orarmos com os salmos. Sabemos que os salmos são remédios para a nossa alma. Então eu convido você que está nos ouvindo a ter a sua Bíblia em mãos, a abrir no Salmo 3 e compartilhar conosco dessa bênção tão especial que o Senhor nos traz nessa noite. O Salmo 3 é um dos salmos mais lindos do Saltério, que contém 150 salmos, porque ele traz uma afirmação, que não importa o que você esteja passando, não importa, confie em Deus. E ao ouvir isso, talvez você diga, mas ninguém sabe o que eu estou passando, mas você não sabe o que se passa na minha vida, e isso é verdade. Nós não sabemos o que o outro está passando, mas ao olharmos para a palavra de Deus e para o Salmo 3, nós saberemos o que Davi estava passando, porque ele mesmo nos relatou isso no primeiro Salmo, livre, sem a contaminação das atividades que o dia nos reserva. E olhando para o Salmo, nós sabemos que Davi estava enfrentando uma dificuldade tão grande que é possível que nenhum de nós nunca enfrente o que ele estava passando. Ele passava por uma dificuldade que ele não via solução para o seu problema. Ele não via uma famosa luz no fim do túnel, porque a maldade que intentavam fazer contra ele era, humanamente falando imbatível, insuperável. Mas era só humanamente, pois aos olhos de Deus nada é impossível e aquela dificuldade era de fácil resolução. Se você quer conhecer o enredo da história por detrás do Salmo, leia 2 Samuel, capítulo 15, especificamente do verso 13 ao verso 17, pois lá Samuel nos conta o que levou Davi a essa situação de angústia e de desespero, nos dando ricos detalhes. Mas em uma frase, ele diz: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Absalão era um dos filhos de Davi, o filho mais parecido com seu pai em matéria de caráter. A forma que esse jovem usou para conquistar o coração do povo foi suja, sórdida, de uma maneira extremamente triste de ser analisada. Ele falou mal do seu pai para os súditos do reino, dizendo que se ele fosse rei, ele faria diferente, ele cuidaria melhor das pessoas. Absalão usava de bajulação da mais baixa possível. Ele se aproveitou que Aitofel, conselheiro, amigo íntimo de Davi, o melhor amigo que Davi teve na terra, estava zangado, magoado com Davi por conta do que Davi fez com Batseba naquele adultério, e Aitofel era avô de Batseba e não aceitou aquilo. Absalão, perante o povo, ele tinha demonstrado uma coragem grande, porque ele havia matado o seu meio-irmão Aminon, homem que havia estuprado Tamar, que também era meia-irmã dele e irmã de pai e mãe de Absalão. Enquanto Davi procurava colocar panos quentes na situação, Absalão, ele atuava. Além de tudo isso, para você entender o Salmo, Absalão era vaidoso, mentiroso, desleal e extremamente ambicioso. E, queridos, uma pessoa ambiciosa, ela provoca muitos males e tristezas contra todos que cruzem o seu caminho, porque a ambição de uma pessoa má sempre se vira contra uma pessoa boa, e quando isso acontece, quando a felicidade do outro incomoda e o desejo do ambicioso é ter mais ou ser mais, implica necessariamente em passar por cima dessa pessoa para atingir seus objetivos. O foco de Absalão se virou contra Davi. E para reinar sobre o povo de Israel, ele precisava matar o seu próprio pai. E pasmem, ele não pensou duas vezes. Terrível isso. Ele ouviu um conselho muito sábio de Aitofel, que se ele seguisse à risca, ele teria pego Davi triste, deprimido, sem força nenhuma para lutar, e o pior,
Boa parte do exército de Davi já havia migrado para o lado de Absalão. Davi, ele estava acabado como pessoa. Ele perdeu, gente, de uma única vez, a lealdade do seu maior amigo, o respeito do seu filho mais parecido consigo, e perdeu também a lealdade de boa parte do seu exército. Para Davi, só faltava perder duas coisas: o trono e, consequentemente, a vida. Davi sofreu as piores decepções, as mais dolorosas decepções na vida, porque elas vieram de quem ele menos esperava. Esse é o panorama, o contexto em que ele compôs o Salmo 3, a oração, a música, a poesia do Salmo 3. Davi estava frustrado, e assim também é conosco. Quando nós estamos tristes, fragilizados, nossa imunidade baixa, nós perdemos a saúde, ficamos suscetíveis a adoecimentos, e são nesses momentos que muitos desistem de lutar, outros desistem de prosseguir numa função que exercem. Tantos outros desistem de prosseguir num relacionamento que juraram manter um ao outro pela vida toda. E outros, infelizmente, desistem de viver. Mas Davi não. Ele tinha um Deus que o amava, que o escolhera para ser rei, que o perdoou do seu grave pecado com Batseba e Urias quando ele o cometeu. Deus lhe prometeu, isso é lindo, um reino duradouro, e em Deus ele podia confiar. O Salmo 3, como todos os salmos, são remédio para a alma. E quando, e não se, você estiver abatido, angustiado, recorra ao Salmo 3. E junto com Davi, no Salmo da manhã, demonstre confiança naquele que nunca vai te trair, naquele que nunca vai te desapontar, nunca vai te decepcionar. Eu falo de Deus, é claro, pois Deus o que promete, ele cumpre. Davi orou, Davi cantou, Davi louvou a Deus e nos apresentou o que chamamos de um modelo de louvor, um modelo de paz e um modelo de oração em meio às pressões da vida. Isso é o Salmo 3. Esse salmo é o segredo de Davi para superar as crises na vida. E graças a Deus, ele compartilhou conosco, eu quero compartilhar com você em três pontos principais. Primeiro, Davi relatou a Deus quais eram as suas dificuldades. E é o mesmo que nós temos que fazer. Olha o versículo 1 e o versículo 2. Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, muitos se levantam contra mim, muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para ele. E no final, entre parênteses ou colchetes, aparece a frase Selá ou interlúdio. Davi faz uma observação interessantíssima. Nossas aflições, elas podem se multiplicar, elas podem crescer, e com elas, os nossos adversários. Mas tudo que Deus nos permite passar é pedagógico, é para o nosso bem. Afinal, Paulo vai ensinar isso lá depois do Novo Testamento, em Romanos 8, 28, quando ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Jesus também vai confirmar essa verdade quando ele disse em João 16, 33, no mundo meus filhos terão aflição, vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus passou pelo maior grau, o grau máximo de sofrimento. Deus sempre quer nos lembrar que nós precisamos desmamar desse mundo, para então pensarmos na eternidade, onde não haverá decepção, traição, sofrimento, onde não teremos qualquer tipo de adversário. E por que Deus faz isso? Porque é muito fácil eu e você nos esquecermos do céu em nosso dia a dia, em nossa rotina. Spurgeon, um grande pastor de 2 séculos passados, ele disse que quanto mais do céu existir em nosso coração, menos do mundo nós desejaremos. E parece que a melhor maneira de entendermos isso, ou de nos lembrarmos disso, é permitir que passemos por dificuldades. É profundo isso, né? Eu sei que é profundo. Davi também sabia que é profundo. Por isso que ele termina o versículo 2 com o finalzinho dizendo Selá,
ou interlúdio, que significa, você leu esses 2 versículos, agora para um pouquinho, respira fundo, reflita, chore se for necessário, e só depois prossiga para o versículo 3. Selá significa pare e reflita, medite, depois você continua. A lógica divina para o sofrimento é o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por bom motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Lindo isso. Agora que você meditou, que você refletiu, item 2. Depois Davi demonstrou a paz que ele sentia no coração. E ele sentia paz não por causa de, mas ele sentia paz apesar de. Verso 3 ao verso 6, acompanha comigo. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor com a minha voz e ele me responde do seu santo monte, do céu. Eu me deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. E termina com selá, com interlúdio. Eu não tenho medo de milhares que me cercam, porque a paz que Jesus dá não é igual à paz do mundo. Ela é única, profunda, indefinível. Ela não pode ser explicada. A paz que Jesus dá deve ser vivida, sentida, regozijada e melhor, ela foi dada pessoalmente por ele. Em João 14, 27, ele diz: a minha paz eu vos dou. Ele está dizendo, o Davi, que Deus está diante dele como um escudo. Queridos, se Deus estiver diante da tua vida como um escudo, quem poderá fazer algum mal a você? Ninguém, porque ninguém pode fazer mal contra Deus, porque Deus é soberano. Deus age como um terapeuta, e quando nós estamos desanimados, como diz Davi, ele levanta a nossa cabeça para que a gente olhe na direção certa, quando nos faltarem forças para fazermos isso por conta própria. Deus, ele responde as nossas orações, seja com sim, com não, com espere, e mesmo quando a resposta de Deus demorar, só o fato dele nos ouvir já é terapêutico. Por isso Davi diz: eu me deito e durmo. Eu consigo relaxar, mesmo diante das piores situações. Isso é o que faz uma pessoa que confia em Deus. Por isso esse salmo é o salmo da manhã. É profundo isso, né? Eu sei que é. É por isso que Davi recomenda de novo nesse pequeno trecho: para um pouquinho, reflita, suspire, chore se for necessário. Só depois você continua para o versículo 7. Ele declarou: eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo do que o meu filho poderá me fazer, Absalão, do que o meu exército traidor, do que Aitofel poderá me fazer. Eu não tenho medo disso, porque eu tenho Deus diante de mim. Eu não sei qual a aprovação que você está passando, qual a dificuldade que você está enfrentando, mas o que eu quero é compartilhar com você dessa palavra de Deus. Não tenha medo, tenha Deus. E Deus diante de você, não há o que você temer. João Crisóstomo, grande pai da igreja do passado, ele dizia: se nós temos que temer alguma coisa, tema somente o pecado. E terceiro e último ponto, depois de Davi fazer essa reflexão, ele ora e entrega tudo a Deus, porque ele sabia que só Deus poderia dar solução. E Davi faz isso de uma forma ímpar, versículo 7 e versículo 8. Levanta-te, Senhor, ele fala gritando, salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos, quebras os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor e a tua bênção está sobre o teu povo. E termina, selá, interlúdio, entre parênteses ou entre colchetes. O que Davi quer dizer com isso? Que quando eles iam para a guerra, todo o exército de Davi tinha um grito de guerra. O povo ia para a guerra e ele ia para a guerra clamando para que Deus os defendesse. E eles diziam:
todo o exército acampado. Levanta-te, Senhor, como que dizendo: Senhor, essa guerra não é minha, essa guerra é tua. Senhor, me socorre, me ajuda a ser instrumento em suas mãos. Socorro, Deus. Levanta-te, Senhor. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas se você quer orar com o Salmo 3, clame para que Deus se levante na tua vida. Clame para que Deus tome a dianteira na sua vida. E é por isso que Davi e o exército, eles não se vingavam dos seus inimigos, porque eles sabiam que é contra Deus que eles guerreavam. E eles sabiam que Deus tomava a atitude certa. Paulo de Tarso, ele aprendeu isso, pois ele não perseguia só a igreja, ele perseguia o Senhor da igreja. E dura coisa, ou triste coisa, é cair nas mãos de um Deus irado. Não sei quais são os seus inimigos. Ore pela misericórdia de Deus sobre a vida deles. Ore pela ação bondosa e justa de Deus sobre a vida dele. O livramento e salvação vem de Deus, pois ele abençoa o seu povo, mesmo em meio às adversidades. Que Deus maravilhoso é o nosso. Seja qual for o problema, aflição ou provação que você esteja enfrentando hoje, ou que você venha a passar no futuro. A dica do Salmo eu compartilho com você é: confie, louve, clame a Deus e vá à guerra, vá à luta, enfrente o seu problema, clamando: levanta-te, Senhor, e defende a minha causa. É profundo isso, não é? Eu sei que é. E é por isso que Davi termina recomendando, com selá ou com interlúdio, dizendo: reflita, respire, chore se for necessário, pare um pouquinho e só depois prossiga para o Salmo 4. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que Deus te ajude a vencer as adversidades que você enfrenta, que passa pelo teu caminho. Confie em Deus em meio às adversidades e o Senhor vai te dar as vitórias. E é o que eu desejo. Em nome de Jesus, para a tua vida, para a tua família, para as suas batalhas. Amém, querido.